Olá, bom dia a todos. E hoje a palavra que eu quero compartilhar com você vai ser bem atual. É uma palavra que vai dizer acerca da atualidade, de algo que, na verdade, me chamou a atenção, que eu venho acompanhando, venho lendo, sem querer isso aparece, principalmente nas redes sociais, nas grandes mídias, e isso me trouxe uma certa, assim, não posso dizer revolta, mas uma insatisfação. E eu fui buscar na palavra do Senhor se isso procedia, né? Até isso nós temos que buscar. Se algo nos incomoda, nós temos que saber se aquilo que está nos incomodando é algo que nos incomoda para crescer, é algo que nos incomoda que tem uma base bíblica, que nós podemos sim ficar incomodados com isso, ou se é algo da nossa cabeça, que nós temos que tirar essa incomodação, que nós temos que ultrapassar. E eu fui buscar então na palavra do Senhor, porque eu tenho visto muitas coisas assim que realmente as pessoas, muitos de nós também, né? Não podemos, temos que cuidar para não chegar a esse ponto de disseminar discórdias, de falar mentiras, de provocar, não é? Através de palavras, através de gestos, através, enfim, de tudo aquilo da forma como nós nos expressamos. E eu tenho visto, acompanhado, e você, se não viu, observe, muita indignação, mas uma indignação, uma crítica que produz discórdia, que produz rebelião, que produz contenda. E eu fui buscar isso na palavra do Senhor, não é? Diante do atual cenário político, sociopolítico, enfim, que nós estamos vivendo. Há muitas coisas, sim, que nos trazem insatisfação, que nos deixam tristes, que nos deixam talvez temerosos, preocupados com relação a muitas questões, mas nós temos que ser sensatos, nós temos que ser prudentes e nós temos que, antes de tudo, obedecer a palavra do Senhor e buscar a paz. E eu vejo por parte de muitas pessoas que às vezes se dizem até mesmo conhecer o Senhor, mas que não estão buscando esta paz. E nós temos que cuidar, não é? Vigiar para que nós não sejamos aquele que promove a discórdia, aquele que promove uma discussão estúpida, uma contenda, né? Principalmente a palavra que fala bastante sobre, aponta muito mais, né, entre os irmãos, ou seja, dentro de uma congregação, nós que somos igreja, entre nós. Mas isso também se vê de maneira geral na sociedade. E nós temos que estar atentos para não fazer isso, porque o que está acontecendo realmente, e vamos ser bem francos, no nosso país está acontecendo sim muitas discórdias, muita confusão. E nós não podemos entrar nessa, nós temos que ser equilibrados, nós temos que ter domínio próprio, domínio sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós pensamos, sobre a maneira como nós expomos as nossas opiniões. Nós temos que ter um domínio próprio, nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que trazer a paz, promover a paz. Então, não importa se concordamos ou não, se estamos insatisfeitos ou não, nós temos que tentar promover a paz, nós temos que buscar a paz. Isso é o que o Senhor quer de nós. E eu vejo aí muita confusão nas redes sociais, muitas discórdias, muitas contendas, muitas mentiras, não é? E a palavra de Deus fala, eu fui buscar lá em Provérbios, no capítulo 6, fala pontualmente sobre algumas dessas coisas que você vai observar se ainda não observou. Lá no versículo 12 do capítulo 6 de Provérbios, diz assim: o homem de Belial. Quem é esse homem de Belial? É tudo isso que eu vou ler a partir de agora. O homem vicioso anda em perversidade de boca. Ou seja, ele está falando coisas perversas. Está usando a sua boca, disseminando perversidade.
Acena com os olhos. Tem traduções que são ainda mais diretas. As traduções aí contemporâneas, né, da linguagem atual, trazem bem mais direto, uma linguagem bem mais fácil e acessível. Mas eu estou aqui na Almeida, Revista e Corrigida, e vou ler essa versão para você, né? Acena com os olhos, ou seja, tenta falar algo com os olhos, mas na verdade de forma perversa. Fala com os pés, né? Ou seja, anda de maneira com que seus pés levem à perversidade, produzam perversidade. O que mais? Faz sinais com os dedos, né? Até mesmo gestos, né? Gestos obscenos, gestos que ali ocupam um lugar de confusão, de alusão à contenda. Seguindo, perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Há pessoas que estão tão engajadas em semear a discórdia, em semear a contenda, em falar coisas que machucam, que ferem e, na verdade, mentem para isso. Elas, né? Lembre-se que a nossa boca fala que o coração está cheio. O coração desta pessoa está cheio de perversidade e fala de perversidade. Não teria outro resultado, né? O coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Se este coração está perverso, a boca vai falar de perversidade. Se este coração maquina o mal, a boca vai falar de coisas más. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Olha só, este homem de Belial, este homem que fala com os olhos, faz sinais, usa de contenda, fala de perversidade, né? Abre a sua boca para isso, tá? Ele, o que vai acontecer com ele? A destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Nós não podemos deixar-nos ser usados pelo mal. O nosso coração tem que estar em Deus, na palavra dele, para que seja cheio da paz do Senhor, que excede todo entendimento, para que nossos lábios falem desta paz, desta alegria que é o Espírito Santo que habita em nós, da palavra do Senhor. A nossa boca tem que falar de coisas boas, porque o nosso coração tem que estar cheio de coisas boas, coisas de Deus, levando a paz e não semeando discórdia ou contendas. Por mais que você possa estar insatisfeito com alguma coisa, por mais que você venha discordar de alguma coisa, cuidado ao falar isso, não é? Abertamente a todo mundo, ao expor isso de forma radical e de maneira né, que venha trazer a contenda, de maneira que venha trazer a discórdia. Fala mais a palavra. Estas 6 coisas, que agora eu vou lê-las, aborrecem o Senhor. E a 7ª que eu vou ler, a 7ª, a sua alma abomina. As 6 coisas que eu vou ler aborrecem o Senhor. Que nós não venhamos aborrecer o Senhor, que nós não venhamos fazer essas coisas. E a 7ª coisa, que é a última que eu vou ler, a alma do Senhor abomina, ela não aceita. Então, cuidado, nós temos que ter cuidado, nós temos que vigiar. Fale com as pessoas que estão à sua volta sobre isso, converse com cuidado, mediante a palavra do Senhor, porque quem faz isso vai ser o quê? A qualquer momento ele vai ser quebrantado e não haverá cura. Nós temos que orientar os nossos, nós temos que orientar as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas sejam cautelosas, para que elas sejam prudentes, principalmente aqueles que estão
buscando ao Senhor, principalmente aqueles que querem andar no caminho do Senhor. Eu vou ler então estas coisas. Olhos altivos, altivez de espírito, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, sabe? Testemunha falsa é aquela que diz ter vivido ou visto alguma coisa e que enquanto na verdade não é aquilo, enquanto na verdade é tudo mentira. É tudo encenação, é tudo coisas que foram aumentadas para que chegassem ao final, ao resultado que a pessoa queria dar. E testemunha falsa que profere mentiras, não é? E o que semeia contendas, essa é a última, é a sétima, que abomina ao Senhor, que a sua alma abomina, ele não aceita. De qualquer maneira, ele refuta isso. O que semeia contendas entre irmãos. Entre irmãos, entre pessoas que conhecem e se diz conhecer a palavra do Senhor, há muitas contendas. Há pessoas que estão semeando contendas entre os irmãos. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar fora deste raio, não é? Dessa circunferência em que ocorre isso. Nós não podemos ser os que promovem isso. Nós temos que ser aqueles que promovem a paz, aqueles que trazem ali uma reconciliação, aqueles que não venham colocar mais lenha na fogueira, mas aqueles que abrandam, aqueles que tentam apaziguar, aqueles que buscam um conserto, um conselho, aqueles que buscam reconciliação e não aqueles que buscam retaliação. Nós precisamos ser da paz. O espírito que habita em nós tem que ser de paz. Eu sei que muitas vezes há situações que nos trazem grande indignação, que nos aborrecem tremendamente, mas nós temos que ter o domínio próprio. Nós temos que ter o domínio próprio, isso é um fruto do Espírito. Isso tem que estar em nós. Nós podemos errar sim, como erramos, mas nós temos que estar atentos, nós temos que retroceder, nós temos que pedir perdão, nós temos que vigiar. Porque não só também entre aqueles que conhecem a palavra, mas também por aí afora. Aqueles que estão aí, como eu volto aí a trazer o exemplo das redes sociais, que compartilham coisas que são mentiras. Nós temos que cuidar para não sermos esses semeadores. Nós temos que ser prudentes. Você até pode concordar às vezes com algo, você até pode achar que é verdade tal coisa, mas não seja essa pessoa que vá promover a discórdia. Tente de outra maneira fazer o que é certo e não promover tudo isso, esses pensamentos, esse aglomerado de confusão, de destruição. Que tenhamos cuidado, que venhamos ter cuidado, que venhamos ser prudentes, sensatos, que venhamos antes de tudo pensar o que o Senhor pensa ao agirmos de tal forma. Será que o Senhor concorda com nós? Será que o Senhor assinaria aí embaixo? Não, ó meu filho, tu tá certo, tem que ser assim, tem que fazer isso. Será? Nós temos que ver como o Senhor Jesus agiu nas situações quando ele estava aqui, quando ele viveu aqui neste mundo. Cristão é imitador de Cristo. Se nós ainda não conhecemos, se você ainda não sabe, não conhece, busque conhecer.
Vamos nós todos conhecer a palavra do Senhor. Vai lá nos evangelhos, aonde conta quando o Senhor Jesus estava aqui, e ali nós teremos os exemplos de como o Senhor reagia às determinadas situações adversas que estavam acontecendo ao seu redor. Como que ele agia quando vinham afrontá-lo. É dessa maneira que nós vamos aprender a agir. É dessa maneira que nós vamos aprender a agir diante de uma afronta, diante de uma língua mentirosa, diante de uma confusão, diante de uma contenda. Que nós venhamos aprender com quem pode nos ensinar e com quem nós escolhemos, né, que venha nos ensinar. Eu escolhi o Senhor Jesus. Espero que você que está me escutando venha escolher também, já tenha escolhido, aprender com o Senhor Jesus. Que venhamos ler os evangelhos, que venhamos meditar na sua palavra, para que nós venhamos ser comedidos e não estejamos neste grupo de homens de Belial. Que nós não venhamos aborrecer ao Senhor, porque a palavra de Deus diz lá no capítulo 6 de Provérbios, no versículo 16, estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Que Deus venha nos dar aí entendimento, sabedoria. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. E até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau!